Hoje nós vamos falar sobre matemática financeira. Pessoal, matemática financeira, nós começamos com razão e proporção na aula passada, lembra? Falamos de razão, proporção, então hoje nós vamos dar a sequência desse conteúdo. Vamos falar da constante de proporcionalidade, de grandezas direta e inversamente proporcional, de regra de 3 simples e de regra de 3 composta. Esse assunto não cai, despenca, né? Então nós precisamos entender bem isso aqui hoje, e qualquer dúvida vocês vão perguntar, tá bom? Então vamos começar aqui, nós vamos discutir um pouquinho sobre regra de 3 simples, regra de 3 composta, e dentro desse assunto, porcentagem. Então, matemática fácil, de graça, né? Tudo muito tranquilo, matemática fácil, quando o professor é bonito, é de graça, é fácil, ninguém vai deixar dúvida aqui hoje. Então, nós vamos começar assim, grandezas diretamente proporcionais. Nós vamos dar uma definição e depois logo eu entro com um macetezinho, que é o que eu gosto, a forma prática de vocês entenderem isso. Nós vamos seguir sempre a mesma lógica, tá? Nós vamos ensiná-los a resolver questões para passar, vocês vão passar, vão ganhar bem, e depois vai chegar lá e falar, professor, agora eu quero aprender matemática de verdade, vou te pagar R$500 a hora aula, porque agora eu já estou ganhando muito, sou concursado e quero dividir contigo, e eu vou aceitar, tá bom? Fique tranquilo que eu aceito. Grandezas diretamente proporcionais. Então, olha lá, 2 ou mais grandezas são diretamente proporcionais, quando o quociente entre elas é uma constante, ou seja, a divisão entre elas é uma constante. Nós vamos entender isso. Quando nós falamos lá de razão e proporção, nós encontramos a constante de proporcionalidade, lembra? Nós vamos continuar um pouquinho nesse assunto para a gente entrar em regra de 3 simples e regra de 3 compostas. Olha lá, pessoas, por exemplo, considere que a grandeza A, B, C são diretamente proporcionais às grandezas E, F e G. Pela definição vista, né, que é um quociente, nós temos que A que divide E, B que divide F, C que divide G é igual a K. Nossa, professor. Eles estão achando alto. Então, olha lá, pessoal. Então, olha aqui, ó. O que a gente tem aqui, tá? Que esses caras, eles vão ser a constante de proporcionalidade. Então, por exemplo, lembra quando a gente dividia lá 10 dividido por 5, igual a 2, né? 20 dividido por 10, igual a 2, 40 dividido por 5, 40 dividido por 20, igual a 2. Então, aí nós temos a constante de proporcionalidade 2, né? Então, 10 por 5, 20 por 10, 40 por 20, não está dobrando? 10 por 5, então 10 é o dobro de 5. 20 por 10, então 20 não é o dobro de 10. 40 dividido por 20, então 40 não é o dobro de 20, então está dobrando. Então, eu tenho que a constante de proporcionalidade é 2. E quando isso acontece, nós vamos dizer que nós temos ela diretamente proporcional. Tranquilos? Daqui a pouco a gente entende com exemplos. Grandezas inversamente proporcionais. A grandeza inversamente proporcionais envolve o produto. A diretamente proporcional envolve o quociente. Olha lá, tanto que é simples. Observe a relação entre o preço pago e a quantidade de gasolina colocada em um tanque de combustível. Então, olha aí, galerinha. Eu vou lá, se você coloca 1 litro, paga R$5. Se coloca 2 litros, paga R$10. Se coloca 3 litros, paga R$15. Se coloca 4 litros, paga R$20. Então, nós estamos falando aqui de uma grandeza que é ainda diretamente proporcional. Qual é a constante de proporcionalidade aqui? Pensa, qual é a constante de proporcionalidade? 5, não é isso? É só dividir, 5 dividido por 1, 10 dividido por 2, 15 dividido por 3, 20 dividido por 4, 25 dividido por 5. Então, nós temos que a constante de proporcionalidade aí é 5. Alguma dúvida? É fácil. De graça. Olha lá, então nós temos, 5 dividido por 1, que é igual a 10 dividido por 2, que é igual a 15 dividido por 3, que é igual a 20 dividido por 4,
que é igual a 25 dividido por 5. Todos esses caras são iguais a 5. Por isso que esse 5 é chamado de constante de proporcionalidade, a nossa constante de proporção. Algum fogoió tem dúvida? Não é fácil? Eu quero ver na hora de resolver, professor. Aí que vai ser fácil mesmo. Se tiver dúvida, vai perguntar. Então, aí eu tenho grandezas diretamente proporcionais, tá? A divisão vai dar sempre a mesma, correto? Tranquilos? Vamos para frente. Olha lá, grandezas inversamente proporcionais. Duas ou mais grandezas são inversamente proporcionais quando o produto entre elas é uma constante. Nós falamos ali na outra que a divisão era uma constante. Agora, quando o produto é uma constante. Tudo bem? Tranquilos? Então, agora o produto é uma constante. Então, olha lá. Ó, considere as grandezas A, B, C são inversamente proporcionais a E, F, G. Do mesmo jeito da outra, tá? Pela definição anterior, temos que, na outra lá de diretamente, era uma divisão. Agora, na inversamente, é um produto, é uma multiplicação. Certo? Tranquilos? Então, vamos. Então, A que multiplica E, ó, na outra era A que divide E. Nessa é A que multiplica E, B que multiplica F, C que multiplica G, que é igual a K, uma constante. Certinho? Muito fácil. Olha lá, vamos dar exemplo disso. Ó, exemplo, suponha que a distância entre Palmas e Paraíso seja 100 quilômetros, certo? Suponha que a distância entre Palmas e Paraíso, 100 quilômetros. A tabela abaixo mostra a variação de tempo em função da velocidade de um certo automóvel lá, de um certo móvel. Então, observa uma coisa. Se a distância é de 100 quilômetros e ele anda a uma velocidade de 50 km por hora, ele vai gastar quantas horas? 2, não é isso? Porque 50 vezes 2, 100. Sim ou não? Sim? Se ele andar a 100 km por hora, ele vai gastar quantas horas? 1 hora, não é isso? Porque 100 vezes 1 vai dar 100, andou os 100 km. Se ele andar 200 km por hora, ele vai gastar quanto tempo? Meia hora, porque 200 vezes meio vai dar 100. Está vendo que é um produto para dar inversamente? Por que que é inversamente? Quanto mais rápido ele anda, menos tempo ele gasta, correto? É no inverso, quanto mais rápido, menos tempo. Já vai gravando isso. Ele vai inversamente. Então, quando um aumenta, o outro diminui, na mesma proporção, tá? Então, olha lá. Se esse cara, vou pegar aqui ainda mais um pouquinho, se ele andar 400 km por hora, ele vai gastar um tempo aqui de 0,25. Se ele andar 800 km por hora, então 0,125. Está claro isso para vocês? Olha lá então, eu tenho que 50 vezes 2 é igual a 100, que é a mesma coisa que 100 vezes 1, que dá 100, que é a mesma coisa que 200 vezes 0,5, que dá 100, que é a mesma coisa que 400 vezes 0,25, que dá 100, que é a mesma coisa que 800 vezes 0,125, que também dá 100. Então, esse 100 aí é a nossa constante de proporção, é a nossa constante de proporcionalidade. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não é fácil? De graça? Não é isso? Então, já vamos pensar o seguinte aqui comigo, ó. Grandezas diretamente proporcional. Quando aumenta um, aumenta o outro na mesma proporção. Grandeza inversamente proporcional. Quando aumenta um, diminui o outro na mesma proporção. Sim ou não? Sim? Aumentou um, aumentou o outro, diretamente proporcional. Aumentou um, aumentou o outro. Bora. Aumentou um, aumentou o outro. Beleza. Aumentou um, diminuiu o outro. Grave isso. Toda questão que aparecer, nós vamos fazer essa linha de raciocínio. Tem que observar. Aumentou um, aumentou o outro, diretamente proporcional. Se diminuiu um, diminuiu o outro, diretamente também.
Só é inverso quando eles são em sentidos opostos, sentidos inversos. Se aumentar um, diminuir o outro, inversamente. Se diminuir um, aumentar o outro, inversamente. Se aumentar os dois, diretamente. Se diminuir os dois, diretamente. Isso está claro, sim ou não? Vamos que vamos. Olha aí, na prática. Na prática, nós temos o seguinte, olha lá, ó, é o que eu acabei de falar para vocês. Ó, na prática, duas ou mais grandezas são diretamente proporcionais, quando na medida que uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Então, duas grandezas são diretamente proporcionais, na medida que uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Quer ver um exemplo? Se um carro andar a 100 km por hora, em 2 horas, ele faz quantos quilômetros? Pensa que essa pergunta é difícil. Se um carro andar 100 km por hora, em 2 horas, ele anda quantos quilômetros? 200. E se ele andar 200 km por hora, em 2 horas, ele anda quanto? 400. Então, ele dobrou a velocidade, ele dobrou a distância. Por isso que elas são diretamente proporcionais. Elas aumentam na mesma proporção. A constante de proporcionalidade aqui é 2, ela está dobrando. Tá? Vamos pensar bem assim, se ele andasse a 50 km por hora, olha aqui comigo, ele andando a 50 km por hora, em 3 horas, ele faz quantos quilômetros? Quantos? 150. Não para, ele está andando a 50 km por hora, então em 3 horas eles fazem 150 quilômetros. E se ele andar a 150 km por hora, em 3 horas ele faz quantos quilômetros? 450. Então, se multiplicou a velocidade por 3, a distância também é multiplicado por 3. Aí eu tenho uma constante de proporcionalidade que é o 3. Então, eu tenho grandezas diretamente proporcionais, porque aumentaram na mesma proporção. Está claro, sim ou não? Sim, que lindo, fácil, matemática fácil. Agora, observe uma coisa comigo aqui. Olha, Fogoiores de Meu Brasil Veranil. Suponha que você quer construir uma casa rápido, porque está começando a chuva. Aí você vai lá e quer construir essa casa muito rápido. Aí você vai e contrata 10 pedreiros. E para construir a casa com 10 pedreiros, você gasta 40 dias. A casa sua é grande, né? Para construir a casa com 10 pedreiros, você gasta 40 dias. Mas outra pessoa vai falar assim, não, 40 dias? Daqui 40 dias aqui está chovendo demais. É melhor você contratar 20 pedreiros, trabalhando com a mesma constante. Então, se em 10 pedreiros você gasta 40 dias, se for 20 pedreiros, você gasta quantos dias? 20 dias. Então, se você aumentou o número de pedreiros no dobro, você diminui a quantidade na metade. Então, se você multiplicou por 2, agora você divide por 2. Então, um está multiplicando, o outro está dividindo. Inversamente proporcional. Sim ou não? Beleza? Fácil? De graça? Vamos. Então, olha lá. Então, galerinha, na prática, duas ou mais grandezas são diretamente proporcionais, quando, na medida que uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Isto é, se uma dobra, a outra também deve dobrar. Já nas grandezas inversamente proporcionais, na medida que uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Se uma multiplicou pelo dobro, a outra diminui na metade. Se uma multiplicar por 3, a outra diminui na terça parte. E assim por diante. Ou seja, uma grandeza dobra, a outra diminui pela metade. Alguma dúvida do que nós falamos até agora? Tranquilos para todos? Não é fácil? É de Gracilda. Olha lá. Então, agora nós vamos usar essas grandezas para falar de regra de 3.
fogoiores e meu Brasil veronil. É o seguinte, nós temos regra de 3 simples e nós temos regra de 3 composta, beleza? Nós temos regra de 3 simples e nós temos regra de 3 composta. Tranquilos? Quando é que eu tenho a regra de 3 simples? Quando é que eu tenho a regra de 3 composta? Então, a regra de 3 simples, quando envolve duas grandezas. Por exemplo, tempo e espaço, tempo e velocidade, espaço e velocidade, consumo e lipídios. Né? Então, se você tem a regra de 3 simples, ela envolve duas grandezas. Beleza? Tome nota disso aí. Regra de 3 simples, ela envolve duas grandezas. Tranquilos? Regra de 3 simples envolve duas grandezas. Regra de 3 composta envolve mais de duas grandezas. Pode ser 3, pode ser 4. Tá? Então, regra de 3 simples envolve duas grandezas. Regra de 3 composta envolve mais de duas grandezas. Pode dar exemplo, Raul, isso bonito? Posso. Olha aqui, nós acabamos de falar, se um cara está num automóvel viajando a 100 km por hora, em 2 horas, ele viaja 200 quilômetros, não é isso? Então, eu tenho a grandeza velocidade e tempo, por exemplo. Velocidade e distância, por exemplo. Ok? Agora, grandeza, se eu tiver uma regra de 3 composta, ele vai dizer bem assim, ó, 10 pedreiros trabalhando 8 horas por dia, constrói uma casa em 30 dias. 20 pedreiros trabalhando 5 horas por dia, constrói a casa em quantos dias? Opa, agora eu tenho número de pedreiros, número de horas, número de dias. Não são 3 grandezas? Então agora eu tenho que ela é composta. Sim ou não? Quem não entendeu? Sim, tranquilos? Todos entenderam? Então, se eu tiver mais de 2 grandezas, composta. Se eu tiver 2 grandezas, simples. Tranquilos? Olha que fácil. Agora, presta atenção. A regra de 3 simples, ela pode ser diretamente proporcional ou ela pode ser inversamente proporcional. Por isso que nós começamos a nossa aula hoje diferenciando o que é direto e o que é inverso. Se você entendeu já o início da nossa aula, você vai entender a sequência da aula com certeza. É por isso que eu estou querendo que você fique atento e pergunte. Eu não entendi, professor. Pergunte. Tá? Porque eu preciso que você vá entendendo o desenvolver da aula como um todo. Aí fica top. Tranquilos? Então, nós definimos o que era diretamente proporcional e definimos o que era inversamente proporcional. Diretamente proporcional, aumenta uma, aumenta a outra. Diminui uma, diminui a outra. Inversamente proporcional, aumenta um, diminui o outro. Ou diminui um, aumenta o outro. Beleza. Passamos para a regra de 3 simples. Envolve 2 grandezas. Passamos para a regra de 3 composta, envolve mais de 2 grandezas. Se a regra de 3 é simples, elas podem ser diretamente proporcionais ou elas podem ser inversamente proporcionais. Aí pronto, agora eu vou unir as duas definições. Quando é que elas são diretamente proporcionais? Quando aumenta uma grandeza, aumenta também a outra. Ou quando diminui uma grandeza, diminui também a outra. E quando é que ela é inversamente proporcional? Quando aumenta uma grandeza, diminui a outra. Ou quando diminui uma grandeza, aumenta a outra. Sim ou não? É fácil. De graça, pai. Nunca foi tão fácil assim. Olha lá, papai. O problema de regra de 3 se resume na análise das grandezas. É o que eu disse. Nós vamos analisar se elas são diretas ou inversas. Pronto. Se elas são diretamente proporcionais ou se são inversamente proporcionais. Saindo daqui hoje, vocês vão falar assim, tomara que na prova caia regra de 3 simples e composta, porque é de graça, é fácil. Pessoal, e nós só vamos ter mais um encontro, só mais um encontro de matemática. E aí depois eu vou definir com vocês
se eu continuo na matemática ou se eu faço a parte de raciocínio lógico que não foi feita, que é a análise combinatória, que não cai, despenca. Arranjo, combinação, permutação, cai muito. Né? E como o professor não fez, eu acho que eu vou fazer. Eu acho que é o mais interessante para vocês. Eu queria ter 10 encontros, mas depois a gente faz esses encontros lá pelo Instagram. Eu lanço as livezinhas lá, logo depois que eu tirar meus 10 dias, aí a gente volta, eu lanço lá a live no Instagram e a gente vai... O que a gente não falar aqui, a gente vai falar lá. Em 3 encontros eu vou priorizar o que mais cai. Depois nós vamos priorizar o que cai tudo. Né? Então, fechar para não ter possibilidade de erro. Então, vamos aqui. Ó. Raul, bonito, tudo bem? Exemplos. Eu quero que vocês agora classifiquem para mim. Vocês que vão classificar se essas grandezas são diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais. E, professor, aqui de trás eu não estou enxergando, é por isso que eu te chamei para frente. Tá? Pode ficar à vontade aí. Ó. Olha aí, vocês vão definir para mim a letra A, B, C e D, se elas são diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais. Pensa um pouquinho e eu já respondo com vocês. 30 segundos para cada uma. Como são 4, 2 minutos, né? Vai! Matemática fácil. Eu não sou o carreirinha não, mas eu fico agoniadinho aqui sem fazer nada ali na frente. Façam rápido aí. Pronto? Não? Devido à chuva, hoje nós só vamos até 10 horas. Não vai parar de chover mesmo, tomara que chova logo até 11, que a gente fica aqui fazendo essa aula. É hoje? A seleção já jogou esses dias, foi lá, foi campeã da Libertadores. Né? Esses dias a seleção já jogou, foi campeão da Libertadores, está tudo certo. É bom ser bom. Pronto! Todos fizeram? Eu quero ver agora, hein? Vamos que vamos. Ele diz o seguinte. Olha lá, Fogoiores de meu Brasil veronil. Ele vai dizer assim, ó. Consumo de combustível e quilômetros percorridos por um veículo. Consumo de combustível e quilômetros percorridos por um veículo. São grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Diretamente, né? Quanto mais longe o veículo vai, mais combustível ele gasta. Não é isso? Aumentou a distância, aumentou o consumo. Então, são grandezas DP, diretamente proporcionais. Aumentou. Então, eu vou chamar aqui de DP, diretamente proporcionais. Porque aumentou a distância, aumentou o consumo. Sim ou não? Que lindo. Quantidade de tijolos e a área de uma parede. Direto ou inverso? Inverso? Inverso também? Quantidade de tijolos e a área construída. Quanto maior a área, mais tijolo para construir. Não é isso? Você vai construir uma área de 4 metros quadrados, ela gasta uma quantidade de tijolo. Vai construir uma área de 10 metros quadrados, ela vai ter que gastar mais tijolos, não é isso? Então, se aumentar o tamanho da área, vai aumentar a quantidade de tijolo. Então, elas são diretamente proporcionais. Aí,
Perfeito. Só que aí, lembra da nossa explicação? Se diminuir um, diminui o outro. Vamos pensar. 10.000 tijolos constrói uma área. 5.000 tijolos constrói a mesma área ou menos? Menos. Se diminuir o número de tijolos, diminui a área. Então, tem que raciocinar, sempre olhando se um aumenta, o outro aumenta. Se um diminui, o outro diminui. Tá bom? Então, diretamente proporcionais. Agora, olha lá, fogoiores. Desconto dado em um produto e o valor final pago. Inversamente, quanto mais desconto, menos você paga. Não é isso? Suponha que você ia comprar ali um produto que custa R$100. Aí a pessoa vai lá e te dá 20% de desconto. Olha a primeira questão de porcentagem. Você vai comprar um produto ali que custa R$100. A pessoa te dá 20% de desconto. Tu pagas quanto? 80. E se ela te der 40% de desconto, quanto que tu pagas? 60. Então, quanto maior o valor do desconto, menor o valor que tu pagas, não é isso? Então, olha aí, aumentou o desconto, diminui o valor final, inversamente proporcional. Sim ou não? De Gracilda, inversamente proporcional. Vou só chamar de IP. IP, diversamente proporcionais. O número de torneiras de mesma vazão e o tempo para encher uma piscina. Inversamente, não é isso? Ele abriu 2 torneiras, vamos dizer que, daqui a pouco eu acho que tem umas questões de torneira aí, porque questão de torneira cai muito, porque te induz ao erro. Quer ver uma coisa? Se ele fala bem assim, que a torneira A, se a torneira A ligada ininterrupto enche uma piscina em 4 horas, e uma torneira B ligada ininterrupto enche uma piscina em 2 horas. Se eu ligar ao mesmo tempo a torneira A e B, vai aumentar ou diminuir o número de horas? Diminuir, não é isso? Se ligar as 2 ao mesmo tempo, está jogando mais água dentro da piscina por hora. Então, cuidado, eles são donos de falar isso e o aluno ainda fala, agora é 6 horas. Como? Se está derramando mais água, vai diminuir o tempo. Então, são inversamente proporcionais. Não é fácil? De graça, Pai. Então, aqui também, inversamente proporcionais. IP. Ficou alguma dúvida? Alguma dúvida, fogoiores? De graça? Eu até fiz aqui um textinho melhor explicar. Tá? Grandezas diretamente proporcionais na letra A. Quanto mais quilômetros o veículo percorrer, maior o consumo de combustível para realizar o percurso. Correto? Na letra B, grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior a área de uma parede, maior o número de tijolos que farão parte dela. Diretamente proporcionais. Na letra C, grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior o desconto dado na compra de um produto, menor o valor que se pagará pela mercadoria. Quanto mais desconto, menor o valor final. Na letra D, grandezas inversamente proporcionais. Se as torneiras possuem a mesma vazão, elas liberam a mesma quantidade de água. Portanto, quanto mais torneiras abertas, menor será o tempo que a quantidade de água necessário para preencher uma piscina. Tá claro, gente? Beleza? Pessoal que foi chegando depois, muito obrigado, porque vocês ainda, mesmo com a chuva lá, vocês resolveram enfrentar. Então, obrigado mesmo. Se quiserem vir mais para frente, fica à vontade. Vamos que vamos. Então, pessoal, o que nós falamos de regra de 3? Olha lá, simples. Nós falamos, regra de 3 simples, é um processo prático para resolver problemas que envolvam 4 valores, dos quais conhecemos 3 deles. Devemos, portanto, determinar um valor a partir dos 3 valores já conhecidos. Agora aqui eu quero que vocês prestem atenção para que a gente não tenha dúvida, tá? E professor, eu fui assistir a aula lá no YouTube, e lá, professor, eu vi setinha para cima, setinha para baixo. Pessoal, nós não vamos fazer isso aqui, eu quero na prática, tá bom? Então, nós vamos, na prática, o que eu tenho que fazer de forma prática para acertar as questões de regra de 3, tá bom? Então, olha lá,
envolve duas grandezas. Nós já falamos isso aqui hoje. Se ela é uma regra de 3 simples, envolve duas grandezas. Regra de 3 simples. Regra de 3 simples. Isso, regra de 3 simples, duas grandezas. Relembrar, diretamente proporcional e inversamente proporcional. Acabamos de falar sobre isso. Envolve duas grandezas. Nós precisamos ver se elas são diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais. Tranquilos? Nunca mais vocês vão errar questão disso. Olha lá. Diretamente proporcional é aqui que eu quero que você marque, pai. Aqui, ó. Diretamente proporcional, aqui que eu estou falando que nós vamos fazer no macete. Diretamente proporcional, multiplica em Xuxa. Diretamente proporcional, multiplica em Xuxa. Diretamente proporcional, multiplica em Xuxa. Multiplica cruzado em X. Toda vez que for diretamente proporcional, multiplica em Xuxa. Cruzado em X. Beleza? Diretamente, X, tá? Xuxa na criança. Beleza. Inversamente, multiplica reto. Então, diretamente, Xuxa. Inversamente, reto, tá? Nós vamos já entender o macete aí. Então, diretamente, Xuxa. Inversamente, reto. Diretamente, Xuxa. Inversamente, reto. Diretamente, Xuxa. Inversamente, reto. Diretamente, Xuxa, inversamente, reto, inversamente, 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 diretamente, 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 inversamente, inversamente, diretamente. Pronto. Esquece isso mais não, tá? Vamos divertir-se agora. Vamos começar a colocar para a gente brincar. Vai. Uma empresa tem combustível estocado. Isso aí é da FGV, hein? Uma empresa tem combustível estocado em quantidade suficiente para operar 8 máquinas iguais, trabalhando simultaneamente durante 20 dias. Nas mesmas condições de trabalho, se a empresa colocar em operação mais 2 das mesmas máquinas, aí ele vai falar para a gente, a quantidade de combustível estocado será suficiente para que essas máquinas trabalhem em um número de dias igual a. Vai, 3 minutos. Vou dar um tempo para todos fazerem. Tá? Vou marcar aqui, 3 minutos. Cronometrado. Pronto. Quero que todos façam, todos. Ah, eu errei. Não tem problema não. Eu quero é que faça. Errar agora não é problema. O problema é errar na hora da prova. Se acertar agora, melhor ainda. Mas não fique tão confiante e pare de estudar, não. Continue estudando esse conteúdo. Ele vai cair. Mais 1 minuto e meio. Uma empresa
tem combustível estocado em quantidade suficiente para operar 8 máquinas iguais, trabalhando simultaneamente durante 20 dias. Nas mesmas condições de trabalho, se a empresa colocar em operação mais 2 das mesmas máquinas, a quantidade de combustível estocado será suficiente para que essas máquinas trabalhem o número de dias igual a. Pessoal que não pôde vir aqui hoje, vão assistir essa aula em casa e depois vão mandar dúvida lá no meu Instagram. E quem acompanhar lá pela Escola do Legislativo, lá pelo YouTube, também vai mandar dúvida lá no meu Instagram. E quem acompanhar pela TV Assembleia e não entender, também vai mandar dúvida lá pelo meu Instagram. Tá bom? Que aí eu vou poder solucionar. Oi. Conseguiram? 30 segundos. Conseguiram aí? Ok. Conseguiram? É? Conseguiu, Fogoió? Show. Conseguiu? Show. Conseguiram? Beleza? Matemática nunca deixa ninguém sair triste da prova. Ambos acham resultado. O problema é que nem todos estão corretos, só um. Você sai fácil, fácil, fácil. Quando vai ver, deu entrada de ar. É isso mesmo. É isso mesmo. Quais letras vocês encontraram, então, já que tem resultados diferentes? Qual a letra? B e C. Alguém dá mais? B, C? C. C. C? Beleza. Vamos comigo aqui, e se tiver dúvida, vai perguntar, por favor. Olha aqui comigo. É a hora de perguntar, hein? Ele está dizendo assim, ó. Uma empresa tem combustível estocado em quantidade suficiente para operar 8 máquinas iguais. Pronto. A nossa primeira grandeza, número de máquinas. Certo? Primeira grandeza, número de máquinas. Aí ele diz, trabalhando simultaneamente durante 20 dias. Olha a nossa segunda grandeza, número de dias. Sim ou não? Sim. Aí ele vai. Nas mesmas condições de trabalho, se a empresa colocar em operação mais 2 das mesmas máquinas, a quantidade de combustível estocado será suficiente para que essas máquinas trabalhem o número de dias igual a. Pronto, destacamos tudo, agora vamos aqui responder a questão e se ficar dúvida vai perguntar. Então, como nós vimos, nós temos a grandeza, primeira grandeza lá, 8 máquinas iguais. Então, nós vamos vir aqui na nossa primeira grandeza, número de máquinas. Número de máquinas. Pronto. 8. Sim ou não? Sim. Aí ele diz, trabalhando simultaneamente durante 20 dias. Segunda grandeza, número de dias. Ah, professor, eu não quero escrever não, porque eu tenho preguiça. Então, para com essa preguiça tua. Tá? Número de dias. Ele diz que são 20. 20 dias. Beleza? Aí, cuidado aqui, ó. Se a empresa colocar em operação mais 2 das mesmas máquinas. Ei, Fogoiores, se eram 8 e ele colocou mais 2, são quantas? 10. Cuidado para não dar entrada de ar. Agora são 10 máquinas e máquina embaixo de máquina. Certo? Aí ele diz,
A quantidade de combustível estocado será suficiente para que essas máquinas trabalhem um número de dias igual a X. Agora comigo, pai, para a gente acertar. Agora comigo. Se aumentar o número de máquinas, o que vai acontecer com o número de dias? Pronto. Olha aí. Se essa questãozinha da FGV é de Gracilda, certo? Se aumentar o número de máquinas, diminui o número de dias. Então elas são o quê? Inversamente proporcionais. Quando aumenta um, diminui o outro, inversamente proporcionais. Se é inversamente, multiplica como? Reto. Se é inversamente, multiplica reto. Beleza? Então, se é inversamente, multiplica reto. Então, eu vou vir aqui, ó. Reto. Esse vezes esse e esse vezes esse. Então, 10 vezes x é igual a 8 vezes 20. Então, 10 vezes x, 8 vezes 20, 160. Então, x é igual a 160. Se o 10 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 160 dividido por 10, 16. Então, letra C de amor. Né? Porque quem ama, cuida. Não é fácil. Fala, meu rei. Resumindo tudo isso, eu fiz 8 vezes 20, que foi para mim achar a quantidade de horas que essas máquinas trabalhavam. Certo. Depois achei o valor, foi 160. Desse 160 eu dividi por 10 e foi a quantidade que aumentou a mais. Achei o mesmo valor de 16. Correto. Certíssimo. Só, eu estou querendo é te mostrar uma que você vai sempre raciocinar igual. Mas se você tem o teu potencial de toda questão, você fazer essa interpretação, tranquilo. Fica à vontade, está certo. Podemos ir para a próxima? Tá. Que lindo. Fácil, professor. De Gracilda. Eu pensei que matemática é difícil, mas eu vi que é difícil é prédio grande. Matemática é fácil. De graça. Podemos? Podemos, né? Mais uma aí, então. Determinada máquina trabalhando sem interrupções, fabrica 30 peças em 27 minutos. Mantendo essas mesmas condições, o tempo necessário para que essa máquina fabrique 480 dessas peças são da FGV também. Pode fazer. 3 minutos, marcado. Vamos que vamos. Pessoal aí de casa, tem esse tempinho para fazer aí, façam. De graça. Eita, mas matemática é fácil.
Determinada máquina, trabalhando sem interrupções, fabrica 30 peças em 27 minutos, mantendo essas mesmas condições, o tempo necessário para que essa máquina fabrique 480 dessas peças são. Mais um minuto. Matemática de graça. Lembra de se inscrever lá no YouTube. Ó, saiu uma letra ali. Já divulga a sua resposta. Lembra de se inscrever lá no YouTube, dar essa força lá para a Escola do Legislativo, para que ele possa alcançar essas aulas o maior número de pessoas. Tá? Ah, professor, eu quero diminuir a concorrência. Não, não se preocupe com isso, não. Deixa a concorrência, faça o seu. Faça a sua parte. E aí? Letra C, B, D, C. Alguém dá mais? D, C. Alguém dá mais? Deu entrada de A? Letra C. 2C, 1D. Quanto deu essa, Cíntia? Gente, olha aqui. Vamos observar aqui comigo, por favor. Determinada máquina trabalhando sem interrupções fabrica 30 peças. 30 peças. 30 peças. 30 peças. Primeira grandeza. Número de peças. Sim ou não? Sim. Em 27 minutos. Segunda grandeza. Tempo em minutos. Tempo em minutos. Mantendo essas mesmas condições, o tempo necessário, olha o que ele está perguntando, o tempo necessário para que essa máquina fabrique 480 dessas peças são. Pessoal, se vocês estiverem errando o cálculo, eu vou aceitar até porque nós temos tempo para a gente trabalhar isso aí e resolver esse problema. Agora, se você estiver errando interpretação, eu não vou aceitar não, nós temos que fazer isso agora aqui, tem que tirar a dúvida agora, não é depois não, tá bom? O cálculo vocês vão resolver, é só estudar matemática básica, divisão, multiplicação. Agora, eu não consegui interpretar, então nós vamos resolver isso agora. Olha lá, então, determinada máquina trabalhando sem interrupção fabrica 30 peças, eu tenho a primeira grandeza, número de peças. Número de peças, 30. Em 27 minutos. Segunda grandeza, tempo. Tempo em minutos. Isso é importante. Em 27 minutos. Mantendo essas mesmas condições, o tempo necessário, olha aí a pergunta, está bem aqui. O tempo necessário para que essa máquina, então ele quer saber o tempo necessário, é a pergunta, tempo embaixo de tempo. Para que essa máquina fabrique 480 peças são, peça embaixo de peça, 480 peças. Até aí, alguém aqui tem dúvida? Alguma dúvida até aí? Sim ou não? Tranquilos para todos?
Então, observa aqui comigo. Se aumentar o número de peças, o que vai acontecer com o tempo? Aumenta. Se aumenta o número de peças, aumenta o tempo. Se aumenta um, aumenta o outro, são o quê? Diretamente proporcionais, correto? Sim ou não? Sim. Se são diretamente proporcionais, multiplica como? Em Xuxa. Beleza. Então, vamos multiplicar esse cara em Xuxa. E, Cíntia, eu vou te mostrar um negócio aqui, para você não ficar quebrando cabeça com número grande, tá? Que lá na hora vocês não vão ter calculadora, você está certo. Então, olha aqui comigo. Então, nós vamos ter aqui 30 vezes x, 480 vezes 27. Pessoal, alguma dúvida? Não? Então, eu vou vir agora, ó, x é igual a 480 vezes 27. Se o 30 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Pessoal, até aí, alguém tem dúvida? Alguma dúvida? Não? Então, olha aqui comigo, ó, presta atenção aqui, todos que ficam quebrando cabeça com cálculo grande, e na hora lá, meu Deus, deu entrada de A porque o número era muito grande. Olha aqui, pessoal, toda vez que é produto e divisão, na soma não, mas toda vez que é produto, nós podemos simplificar. Olha aqui, ó, eu vou cortar esse zero com esse zero. Então, beleza, já dividi por 10 a conta. Cortei um zero de cima com um zero de baixo. Sim ou não? Sim. Agora, olha aqui, ó. Quanto que é 27 dividido para 3? 9. Pronto. Então, agora eu tenho que é x é igual a 48 vezes 9. Pronto. Não vamos quebrar a cabeça multiplicando para dar 1000, não sei quanto. Não, para quê? Simplifica. Olha aí, 12.960. E depois tem que dividir. Então, olha aí, feito assim, então nós encontramos 9 vezes 8, 72, vão 7. 9 vezes 4, 36, com mais 7, 43. Então, 432 minutos. Pessoal, agora eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Eu tenho certeza absoluta que todos os dois que acharam a letra C e a letra D chegaram bem aqui, ó. Vocês chegaram aqui. E uns estão dizendo que é C, e só o Fogoiolá está dizendo que é D, e chegou aqui. Então, presta muita atenção comigo aqui, por favor. Isso aqui, pessoal, acontece, mas acontece muito, e é por isso que a FGV colocou isso aí na prova passada. Então, se eles colocarem uma questão de regra de 3 diretamente proporcionais, eles vão fazer isso aí de novo. Porque eles sabem que é a última chance dele te pegar. Você já fez tudo que era preciso, pô. Já encontrou que é 432 minutos, já está certo. Agora, eu preciso entender, 432 minutos são quantas horas e quantos minutos? Se você tiver alguma dúvida, ei, não tenha preguicite não. Não tenha preguicite na hora da prova, pelo amor de Deus. A hora tem quantos minutos? 60. Então, 1 hora tem 60. Mais 60. Então, já foram quantos minutos? Quantos minutos aqui? Aqui, ó, isso, 120 minutos, que são 2 horas, né? Coloca mais 60. Quantos minutos? 180. Mais 60. Quantos minutos? 240. Mais 60. Quantos minutos? 300. Mais 60. Quantos minutos? 360. Mais 60. Quantos minutos? 420. Falta quantos para 432? 12. Quantas horas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas
e 12 minutos. Ei, professor, mas se fosse grandão, hein? Se tivesse dado 10 mil minutos, eu ia ficar de 60, 60, vou 60, vou 60, vou 60. Está mais educado do que o pessoal do funk. Senta, senta, senta. Né? Vou 60, vou 60. É isso? Não. Nós vamos entender isso aqui de outro jeito. Então, olha ali. Ficou dúvida dessa forma aí? Então, se for um número abaixo de 500, tudo bem. Se quiser colocar aí abaixo de 500, não vai perder nem um minuto fazendo isso. Mas suponha que fosse um número maior. Então, a mesma regra para o número menor vai ser para todos. Vou mudar a cor aqui para a gente poder interpretar aqui. Veja comigo, por favor. Então, eu vou pegar aqui, ó, 432. Ei, gente, 1 hora tem quantos minutos? 60. E eu vou mostrar o porquê que vocês estão errando. E não vão errar nunca mais. 60. Pronto. Então, vai dar 7. 7 vezes 0. 0. Para 2. 2. 7 vezes 6. 7 vezes 6. 42. Para 43. 1. Pronto. 12 não dá para dividir 60. Então, vocês colocaram uma vírgula lá e acrescentou o 0 aqui. 120 dividido por 60. 2. 2 vezes 60, 120. Para 120, nada. Então, é 7,2 horas. Então, se alguém aí fez na calculadora, achou 7,2. Aí falou 7 horas e 20 minutos. É aí onde pega. É por isso que eles colocaram o 20 lá, que é para te levar isso aí mesmo. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Se tivesse dado 7,8, era 7 horas e 80 minutos? Se fosse 7,9, era 7 horas e 90 minutos? Fala, Fogoió. É isso. É. Agora, presta atenção aqui numa coisa. Eu quero que vocês entendam que isso aqui não é 7 horas e 20 minutos. É 7 horas, é 7,2 horas. Quer dizer que é 7 horas e 20% de 1 hora. Tá, gente? Então, é 7 horas e 20% de 1 hora. Por que eu estou falando isso? Porque se a resposta tivesse dado 7,25, então era 7 horas e 25% de 1 hora. Tudo bem, gente? Não esqueça isso mais nunca. Fala. Isso. 20% de 1 hora. Então, vou colocar bem aqui, ó. 20% de 1 hora. E 1 hora tem quantos minutos? Então, é 20% de 60. Aí, ó, 20% de 60. Então, ó, eu vou vir aqui, ó, corto esses 2 zeros de cima com os 2 zeros de baixo. Aí, 2 vezes 6, 12. Então, é 7 horas e 12 minutos. Tudo bem, gente? Então, nunca esqueça isso. Vamos ver se vocês entenderam. 7, quer ver uma coisa, como vocês vão entender? Se fosse 7,5, aí vocês não iam poder dizer que é 7 horas e 50 minutos. 7,5 não é 7 horas e meia? Né? Aí vocês iam acertar. 7,5 não é 7 horas e meia? Então, quanto é 7,5 horas? 7 horas e 30 minutos. Por quê? Porque o 5 é 50% de 1 hora. 50% de 60 minutos. A metade de 60 minutos é 30. Responda para mim, quanto é 7,7 horas? Ó, 7,7 horas. É 7 horas e 42 minutos.
70% de 60. É só multiplicar. 7 vezes 6, 42. Quanto que é 7,8 horas? 48. Pronto. 8 vezes 6, 48. Quanto que é 7,9 horas? 7 horas e 54 minutos. Quanto que é 7,1 horas? 6 minutos. 1 vezes 6, 6. Está claro isso? Sim ou não? Esqueça isso mais não, porque isso cai. Já pensou você acertar o cálculo todinho e errar só na hora de marcar? Tá? Então, tranquilos? Beleza, gente? Então, sempre isso. Ah, se for 7,3. 18, porque 3 vezes 6, 18. Pronto? Para frente, professor. Vamos lá. Em um concurso, outra da FGV, em um concurso foram aprovados 54 candidatos. E o número de candidatos aprovados representa 12% dos inscritos. Nesse concurso, o número de inscritos era 3 minutos. Em um concurso, foram aprovados 54 candidatos. E o número de candidatos aprovados representa 12%. Essa faz por porcentagem ou faz por regra de 3? Você que sabe. Mais 1 minuto. Em um concurso foram aprovados 54 candidatos. E o número de candidatos aprovados representa 12% do total de inscritos. Nesse concurso, o número de candidatos inscritos era. Depois reveja a aula lá na Escola do Legislativo, no YouTube, ou lá na TV, 10.2. Fiquei com dúvida. Quem rever lá, ou quem estiver vendo pela primeira vez, o endereço do Instagram está ali, manda a dúvida. Saindo o edital, como eu disse para vocês, nós vamos zerar os conteúdos que tem lá, tá? Ah, professor, você fez razão, proporção, constante proporcionalidade, grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais, regra de 3 simples, regra de 3 composta, fez a parte de porcentagem, depois foi lá, fez arranjos, combinações, permutação, princípio multiplicativo. Mas ainda ficou faltando, aí o que ficou faltando, nós vamos fazer lá no Instagram, tá bom? E também, é claro, se a gente conseguir lançar a turma de resolução de exercício, aí a gente coloca exercício de todas e vai comentando o conteúdo em cima das questões. Pronto? Letra? Isso. Olha lá, Fogoiores. Então, ele está dizendo para a gente, ó, vamos fazer das duas formas, para vocês poderem decidir a que vocês preferem. Ele está dizendo assim, ó, em um concurso foram aprovados 54 candidatos. Ó, número de aprovados, primeira grandeza. Número de aprovados, 54. Esses 54 candidatos representam 12% dos inscritos. Então, porcentagem.
ou percentual, como você falar. 12%. Certo? Então, aprovou 54, e esse percentual representa 12% dos inscritos. Nesse concurso, o número de candidatos inscritos era, então, se é o total de candidatos, é quantos por cento? 100%. 100% era X. Sim ou não? Sim? Tranquilos? Se aumentar o percentual, vai aumentar ou diminuir o número de aprovados? Aumentar, não é isso? 12% deu 54%. Se fosse 24%, se fosse 36%, não é isso? Beleza. Então, gente, se aumentou um, aumentou o outro, é o quê? Diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, multiplica em Xuxa. Pronto. Diretamente proporcional, multiplica em Xuxa. Sim ou não? Sim. Então, nós temos 12 vezes X é igual a 54 vezes 100. Pronto. Então, X é igual a... Aí, se vocês quiserem ir lá simplificando, pode. Ou se quiser, como é um número pequeno, né? Multiplicou por 100, aumenta 2 zeros. Então, 5.400. O 12 está multiplicando, passa dividindo. 5.400 dividido para 12, que deu aí 450, né? Professor, como? 5.400 dividido por 12. Então, aqui, ó. 54 por 12, 4. 4 vezes 12, 48. Para 54, 6. Baixa um zero aqui. 60 dividido para 12, 5. 5 vezes 12, 60. Para 60, nada. Baixa o último zero aqui e baixa aqui. Beleza? Fácil? Ok. E pessoal, professor, mas é uma questão de porcentagem. Se eu não quisesse fazer por regra de 3, como que eu faria? Ele disse que 54 candidatos dá 12%. Não é isso? 54 candidatos dá 12%, correto? Então, vocês podem raciocinar bem assim, se vocês acharem mais fácil. Vocês podem ir lá e falar bem assim, ó. Vocês podem vir aqui e pensar bem assim. Ei, 12... Ó, vocês podem vir aqui e falar assim, ei, 12% de quem? Que dá 54. Pronto. Raciocinou com percentual. 12% de quem? X, que eu não sei quem é. 12% de quem dá 54? Então, 12% de X dá 54. Aí o 100 está dividindo, passa multiplicando. Então, 12 vezes X igual a 54 vezes 100. Então, X é igual a 5.400. O 12 está multiplicando, passa dividindo. Então, X é igual a 5.400 dividido para 12, que deu 450. Pronto, feito em percentual. Como você achar mais fácil. Não é de graça? De Gracilda. Acho que o Júnior Gel já usou isso aqui demais. Está ficando folgado, cabeça daquele tamanho. Não é possível. Fácil. Vamos mais? Espera. Então, um envolvendo regra de 3 e outro envolvendo porcentagem. Professor, só faz mais 30 hoje para a gente. Tá bom. Matemática fácil. É, isso aí. Vamos terminar o nosso conteúdo hoje. Ainda não falei de regra de 3 composta. Então, resolvendo só a simples, por enquanto.
A composta é difícil. Não, a composta é fácil. Mesma coisa. Eita, professor, fui resolver e fiquei com dúvida. Caminha lá, tira a dúvida lá. Podemos? Vamos que vamos. Regra de 3 composta. Certo? Regra de 3 composta. Regra de 3 simples envolve 2 grandezas. Isso. Regra de 3 composta envolve mais de 2 grandezas. 3 ou mais. Não é isso? Regra de 3 simples, 2 grandezas. Regra de 3 compostas, mais de 2 grandezas. Perfeito? Então, olha lá. Vamos logo. E aí eu vou explicar depois. Em uma empresa, 10 funcionários produzem 150 peças em 30 dias úteis. Em uma empresa, 10 funcionários produzem 150 peças em 30 dias úteis. O número de funcionários que a empresa vai precisar para produzir 200 peças em 20 dias úteis é igual. Pronto. 3 minutos e 30 segundos, porque agora é a regra de 3 composta, vai te envolver mais um cálculozinho. Em uma empresa, 10 funcionários produzem 150 peças em 30 dias úteis. O número de funcionários que a empresa vai precisar para produzir 200 peças em 20 dias úteis é igual. Estão quebrando a cabeça aí? É fácil essa? De graça. Vamos ver se vocês conseguem já aí, sem eu ter explicado. Mais 1 minuto e meio. Em uma empresa, 10 funcionários produzem 150 peças em 30 dias. O número de funcionários que a empresa vai precisar para produzir 200 peças em 20 dias úteis é igual a... Não? Saiu não? Ó, saiu uma resposta ali. 30 segundos. Parabéns aos que vieram aqui, mesmo com esse dilúvio. Muito bacana.
se tiver essa mesma disciplina que tiveram para vir aqui hoje, para estudar em casa, resultado garantido. Eu já disse, quem vive sem disciplina morre sem honra, mas quem disciplina alcança. Foco, garra. Letra B, não. Fogoió ali atrás, que estava respondendo, não, deu entrada de A. Letra? Acho que é B. Pronto. Pessoal, vamos bem devagarinho nessa aqui, para que vocês possam entender. Olha aqui, ó. Em uma empresa, 10 funcionários. Pronto, primeira grandeza, número de funcionários. Primeira grandeza, número de funcionários. Em uma empresa, 10 funcionários. Primeira grandeza, número de funcionários. Produzem 150 peças. Segunda grandeza, número de peças. Tudo bem? Em 30 dias, terceira grandeza, número de dias. Pronto. Então, como tem mais de 2 grandezas, ela é regra de 3 composta. Mais de 2 grandezas, regra de 3 composta. Tá? Então, olha aqui, nós vamos vir aqui com esse cara, vou pegar ele aqui e vou começar a escrever isso aqui. Então, eu tenho, primeira grandeza, número de funcionários. Pronto. Número de funcionários é a minha primeira grandeza, que ele diz que é 10. Sim ou não? Sim. Segunda grandeza, número de peças. Então, eu vou vir aqui, ó, número de peças. Segunda grandeza, número de peças, que ele disse que são 150 peças. Correto? Terceira grandeza, número de dias. Então, eu vou vir aqui na minha terceira grandeza, número de dias. Terceira grandeza, número de dias, que ele diz que são 30. Pessoal, até aí alguém tem dúvida? Não? Ótimo. Então, agora ele continua. O número de funcionários, olha aí a pergunta, ó, o número de funcionários, então, ele veio aqui, o número de funcionários, a pergunta está aqui, ó, o número de funcionários, então, ele quer saber o número de funcionários. Então, funcionário embaixo de funcionário, certo? Funcionário embaixo de funcionário. O número de funcionários que a empresa vai precisar para produzir 200 peças. Então, nós temos que é peça embaixo de peça. Então, 200 peças. Sim ou não? Sim. Em 20 dias, número de dias, 20. Até aí, ficou dúvida? Não? Então, vocês vão anotar assim para mim, ó. Sempre isola aonde ele está perguntando. Na regra de 3 composta, sempre vai isolar aonde ele está perguntando, tá? Então, vocês anotem isso, que é importante. Sempre vamos isolar aonde está perguntando. Sempre isolar a pergunta. Tá? Então, toda vez, na regra de 3 composta, sempre isolar a pergunta, sempre. Tudo bem? Perfeito. Feito isso, vamos isolar aqui a pergunta, então. 10 está para X. Sim ou não? Alguma dúvida? Fazendo com calma, que é para vocês entenderem. 10 está para X. Então, sempre vai isolar a pergunta. Agora, nós vamos estudar
caso a caso. Aqui que eu quero que vocês entendam. Isolou a pergunta? Nós vamos estudar caso a caso. Se ela é diretamente proporcional, se ela é inversamente proporcional. Tá bom? Isolar caso a caso. Isso, caso a caso. Já isolamos aqui, aí agora nós vamos pegar caso a caso e fazer a pergunta com quem você isolou. Caso a caso, né? Então, ó, aqui, ó, é como se nós fôssemos lá e esquecêssemos esse cara aqui, ó. Esse último ali, nós vamos esquecer. Vamos primeiro analisar esse, ó. Caso a caso. Esquece o outro. Primeiro, nós vamos analisar esse aqui, ó. Nós vamos analisar caso a caso se ele é diretamente proporcional ou se ele é inversamente proporcional. Agora, presta atenção aqui em mim, por favor. Se ele for direto, deixa. Deixa do jeito que está. Se ele for direto, deixa. Se ele for inverso, atende o que ele está pedindo. Inverte. Só isso. Se ele for direto, deixa. Se ele for inverso, inverte. Entenderam? Se for direto, deixa. Se for inverso, inverte. Ele já está mandando inversamente, então você vai inverter. Tudo bem? Pega esse macete, esse bizu, que nem eles gostam de falar aí. Pega o bizu. Se ele for direto, deixa. Tá? Olha a letrinha D. Deixa, direto, deixa, direto, deixa, direto, deixa. Se ele for inverso, olha a letrinha aí, inverte. Você vai inverter ele, vai inverter ele. Ó, direto, deixa. Diretamente, deixa. Inversamente, inverte. Tá bom? Sim ou não? Então, vamos analisar agora. Separado. Esquece aquele lá. Analisa só o quadro aqui, ó. Só esse quadrinho ali. Tá? Não se preocupa com o número de dias agora. Tem que analisar passo a passo. Então, vamos analisar. Pessoal, ele está dizendo ali, ó. Se aumentar o número de peças, se era 150 peças, e aumentar para 200 peças, se aumentar o número de peças, o que tem que acontecer com o número de funcionários? Aumentar. Quanto mais peça for produzir, mais pessoas precisam. É como se nós falássemos que a equipe aqui que está nos auxiliando, elas estão fazendo a cobertura somente do preparatório que está aqui em Palmas. Mas se falar assim, ó, a partir da semana que vem, eu preciso que vocês façam a cobertura lá em Gurupi. Na outra semana eu falo, ó, eu quero que vocês façam Gurupi também lá em Arraias, que nós começamos lá. Aí na outra semana eu falo, ó, eu quero que vocês façam Gurupi, Palmas, Arraias e Araguatins, que nós vamos começar no sábado lá. Aí na outra semana eu falo assim, ó, eu quero que você faça Gurupi, Palmas, Arraias, Araguatins e Higienópolis, que nós vamos começar lá no dia 30. Aí depois eu falo, não, agora eu quero que vocês façam Araguatins, Palmas, Higienópolis, Gurupi e Tocantinópolis, que nós vamos começar lá o mês que vem. Aí depois eu falo, não, eu quero que você faça Araguatins, Palmas, Higienópolis. Então, quanto maior o número de lugares, mais pessoas, não é isso? Então, elas são diretamente proporcionais. Então, se são diretamente proporcionais, deixa. Então, nós vamos vir aqui, ó, do jeito que está, deixa para não haver queixa. Então, 150, 200. Ficou dúvida? Tranquilos? Sim ou não? Tranquilos? Beleza, agora vamos analisar a outra. Vou mudar até a cor do quadrinho, para a gente analisar a outra lá. Pronto, ó. Vamos analisar esse outro agora. Analise o outro, mas com aonde você isolou. Com o primeiro. Analise o outro com o primeiro. Olha lá. Pessoal, presta atenção. Se para fazer um número lá, ele precisava 30 dias. Se ele diminuir o número de dias, o que tem que acontecer com o número de funcionários? Perfeito. Lembra da casa? Se você quer construir a casa com 30 dias, você precisa de um número de funcionários. Se você quer construir com 10 dias, o que tem que acontecer? Aumentar o número de funcionários. Então, pessoal,
se ele quer em menos dias, tem que ter mais funcionários. Está vendo que é inverso? Então, eu vou até colocar bem aqui, ó. Esse é inversamente proporcionais. E esse aqui é diretamente proporcional. Então, no diretamente, deixa. No inversamente, inverte. Então, o 20 vai para cima e o 30 vai para baixo. Professor, é toda vez assim? É, toda vez assim. Por isso que eu estou falando. A professor, eu interpretei assim, assado. Não, ok. Eu estou te ensinando uma regra que vai ser toda vez assim. É só pensar desse jeito que vai dar certo. Tá bom? Agora, pai, larga o pau a cortar vírgula aí. E cortar zero, diminuir cálculo. Vamos lá, comigo. Ó. Tá vendo aqui? Eu tenho um zero em cima, 2 zero em cima. Certo? Vou logo cortar com esses 2 zeros aqui de baixo. Quer dizer que eu simplifiquei por 100. Cortei 2 zeros. O mesmo número de zero que tu corta em cima, tem que cortar embaixo. Dúvida? Olha lá então agora. Vai ficar 10 está para x, assim como, quanto que é 15 vezes 2? 30. Quanto que é 2 vezes 30 aqui embaixo? 60. Beleza? Pode simplificar, professor? Pode, eu não tenho um zero em cima e um embaixo? Corta esse zero, corta esse zero. Tá? Então, 10 está para x, assim como 3 está para 6. Pronto. E, professor, eu posso simplificar ainda? Se quiser, pode. Se tu achar mais fácil simplificar ou multiplicar, já está pequenininha a conta, aí você escolhe. Vamos simplificar por 3. Quanto que é 3 dividido por 3? 1. E quanto, tem que ser o mesmo número, né? Quanto que é 6 dividido por 3? 2. Então, esse cara ficou, ó, 10 está para x, assim como 1 está para 2. Pronto, simplificou ao máximo. Xuxa na criança. 1 vezes x é x, 2 vezes 10 é 20. Letra B. Beleza. 20. Opa. Oi. Não, tranquilo. É o que eu disse. Não, tranquilo. Vocês só precisam ter o cuidado, porque essas grandezas aí, vocês têm que ter o cuidado seguinte, que ele pode trazer uma questão misturando o número de horas. Entendeu? Aí ele fala assim, que 10 funcionários fabrica mais em 8 horas. E se fossem 3 horas, 2 horas por dia, trabalha 6 horas por dia. Por isso que eu estou ensinando uma regra que vai dar para todos. É. Se algum fogoió puder me trazer uma aguinha aí, eu vou agradecer. Beleza, gente? Conseguiram entender? Vê se ainda tem mais alguma para a gente brincar. Então, sempre isso. Isola a letra e interpreta o outro com o termo que você isolou. Isola a letra, interpreta o termo que você isolou. Professor, eu não quero simplificar não, que eu gosto é de trabalhar com número grande. Não simplifica. Faz do jeito que você achar mais fácil. Vamos mais? Podemos? Acho que tem mais uma aqui, de regra de 3 compostas. Deixa eu ver. Pronto. É a mesma? Pronto. Em uma agência bancária, 2 caixas atendem em média 6 clientes em 10 minutos. Considerando que nessa agência, todos os caixas trabalham com a mesma eficiência e que a média citada é sempre mantida. Assim, o tempo médio
para 5 caixas atender 45 clientes é D. Eu vou deixar vocês fazerem essa, e aí vocês me dizem a resposta antes da gente resolver. Três minutos e meio. Ei, irmão, obrigado, viu? Show de bola. Muito obrigado. Valeu demais. Obrigadão. Três minutos e meio. Então, como combinado com os alunos que estão aqui, na próxima nós vamos falar de combinatória. Tá? É até bom, porque se a próxima vier antes de sair o edital, combinatória está nos dois, tanto faz em matemática como raciocínio lógico. Então, a gente não erra. Né? Não vai ter erro. Combinatória está tanto em raciocínio lógico quanto em matemática. Combinatória, sequência, PA, PG, conjuntos, está nos dois. É lógica. Professor, e a apostila que você falou? Eu falei que na hora que sair o edital, eu coloco em cima do edital lá o conteúdo que vocês vão ter. Tá bom? Vou colocar lá. Estamos juntos. Eu vou trabalhar em cima disso. Vai começar a diminuir agora minhas aulas aí do ensino médio, aí eu vou ter... É por isso mesmo que eu não saí resolvendo tudo ainda, que eu vou gabaritar só o que eu vou colocar lá, e depois nas férias eu tentar gabaritar tudo. Mais 1 minuto e meio. Em uma agência bancária, 2 caixas atendem, em média, 6 clientes em 10 minutos. Considerando que nessa agência, todos os caixas trabalham com a mesma eficiência e que a média citada é sempre mantida, assim o tempo médio necessário para que os 5 caixas atendam 45 clientes é D. Vá, Celzirene, de graça. Só ver uma coisinha aqui, rapidinho. Letra. B de bola. Alguém dá mais? Então, eu quero que vocês façam, nem que erre, tem que fazer. Professor, eu vou olhar essa aula de novo, e eu vou fazer todas, quando eu olhar essa aula lá na Escola do Legislativo, lá no YouTube, ou lá no canal 10.2, eu vou resolver todas novamente. Faça isso. Se for assistir pelo canal YouTube, você tem o poder de parar a aula lá, fazer de novo, para antes de ver a resolução, resolve, assiste a resolução, tira dúvida, tá? Então, vamos aqui. Ele diz, em uma agência bancária,
2 caixas. Primeira grandeza. 2 caixas. Atende, em média, 6 clientes. Segunda grandeza. Número de clientes. Então, primeira, número de caixa. Segunda, número de clientes. Em 10 minutos. Terceira grandeza. Tempo em minutos. Como já deu 3 grandezas, regra de 3 composta. Pronto. Aí vamos lá. Tirar os dados dela. Então, ele diz para a gente aqui que ele tem, na primeira grandeza, número de caixas. Número de caixas. Número de caixas, 2. Atendem, em média, 6 clientes. Segunda grandeza, número de clientes. Então, número de clientes, 6. Quem vai assistir pela TV, quem vai assistir pelo YouTube. Então, pessoal de casa que vai assistir aí, nós tivemos uma queda de energia, hoje aqui em Palmas está um dilúvio, né? E aí houve uma queda de energia aqui, e olha, vocês aí que estão assistindo essa aula pela TV Assembleia, que vão assistir pelo YouTube da Escola Legislativa, o pessoal aqui do auditório gerou merecimento, os que estão aqui vão passar, no escuro. Os que estão aqui vão passar, ficaram no escuro resolvendo questões. Só os que vão passar. Aê, fato. Fato que vão passar. Olha lá, pessoal. Então, como nós tínhamos dito aqui, ó, ele foi lá. Olha aí, vai ser aqui, ó. Deixa para os outros as outras lá. Olha lá, então nós temos que, considerando que nessa agência todos os caixas trabalham com a mesma eficiência, que a média citada é sempre mantida, assim o tempo, então se é tempo é X, lembrando que aqui ele tinha gastado 10 minutos, né? Então se é tempo é X, tempo embaixo de tempo, médio necessário para que 5 caixas, então caixa embaixo de caixa, número de caixas e número embaixo de caixa, para atender 45 clientes embaixo de clientes. Como nós já tínhamos explicado em relação à questão anterior, nós falamos que aqui eu tenho que é isolado a letra, isolado a incógnita, isolado o que ele está querendo saber. Isolado o termo desconhecido. Depois, como nós já vimos, nós temos que interpretar separadamente, passo a passo. Olha aqui, então, só nessa caixinha aqui primeiro, tá? Só nesse bloco. Então, olha lá, eu vou ter que interpretar esse bloco com o tempo. Esse bloco com o tempo. Então, olha lá, interpretando esse bloco com o tempo. Então, se era 2 pessoas trabalhando no caixa, ele gasta um certo tempo. Se for 5 pessoas para atender na agência, eles gastam menos tempo. Quanto maior o número de pessoas, mais rápido para atender os clientes. Então, elas são inversamente proporcionais, IP. Então, se são inversamente proporcionais, nós vamos inverter. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vem para baixo. Beleza? Aí agora vamos interpretar a nossa segunda caixinha, que é o número de clientes. Segunda caixinha, o número de clientes. Se aumentar o número de clientes, o que vai acontecer com o tempo? Aumentar. Quanto mais clientes tiver lá dentro da agência, mais tempo para atendê-los. Então, aumentou um, aumentou o outro, diretamente proporcional. Então, se é diretamente proporcional, deixa. Então, 6,45. Pronto. Aí aqui, pessoal, no escuro, à luz de celular, nós resolvemos no quadro assim, ó. Vocês estão visualizando o quadro que estava resolvido aqui. Então, olha, 10 está para X, assim como, ó, nós simplificamos aqui, ó, 6 dividido por 2 é 3. Pronto, aí, ó, 3, ó, vezes 5 é 15. Pronto, 15 para 45. Aí depois, nós fomos e simplificamos aqui novamente, ó, por 15, ó. Tá? 15 por 15 vai ser, ó, então
Então, 10 está para X, trocar a cor, vai pegar o clarinho ali. 10 está para X, aí 15 por 15, 1. 45 por 15, 3. Multiplicamos em Xuxa. 1 vezes X é X, 10 vezes 3 é 30. Então, necessários 30 minutos. Beleza? Beleza, maravilha. Vamos que vamos. Vamos fazer mais uma aqui. Oi. Valeu. Podemos? Mais uma, para fechar. Uma confecção possui 36 funcionários. Alcançando uma produtividade, essa aí, os números são grandes, hein? Uma confecção possuía 36 funcionários, alcançando uma produtividade de 5.400 camisetas por dia, com uma jornada de trabalho diário dos funcionários de 6 horas. Entretanto, com o lançamento da nova coleção e de uma nova campanha de marketing, o número de encomendas cresceu de forma acentuada, aumentando a demanda para 21.600 camisetas. A demanda diária para 21.600 camisetas. Buscando atender essa nova demanda, a empresa aumentou o quadro de funcionário para 96. Assim, ainda assim, a carga horária de trabalho necessita ser ajustada. Compartilhe qual deve ser a nova jornada de trabalho diária dos funcionários para que a empresa consiga atender a demanda. Parece uma redação. Para a gente fechar com chave de ouro. É nada. Mas a gente prepara para o todo, né? Vamos que vamos. Merecimento altíssimo hoje aqui. Pô. Vem a chuva, estudar no escuro. Merecimento altíssimo. Já pode gravar aí, os vagalumes passaram. Fico muito feliz em compartilhar essa noite aqui com vocês. Quando eu vejo esse merecimento aí, eu sou completamente apaixonado por esse negócio de estudo. Canso não. Se fosse para ficar... Eu acho interessante. Alguns alunos falam assim, nossa, eu fui estudar, tive sono. Eu, ao contrário, eu vou estudar, eu perco o sono. Se eu não tomar cuidado, eu amanheço. Mas isso é prática. E quando os resultados começam a surgir disso, é melhor ainda, que você cria mais força, mais siso, mais resistência. E tudo é crença. Comunica vitória que vai ter vitória. Né? O que você comunica, você pensa. O que você pensa, você sente. Se você sente, né, você age. E se você age, você tem resultado.
Vamos? Conseguiram pensar isso aí? Não tem alternativa, né? 9? 9 horas de trabalho? Essa é boa, essa não tem alternativa, não tem como você ficar pensando em cima da resposta, né? Não que é proibido, hein? Na hora do concurso, usar as respostas para chegar no resultado. Não é proibido, não. É uma forma até inteligente de resolver prova. Também. Vamos aqui, então. Vamos tirar os dados. Em uma confecção possuía 36 funcionários. Pronto. Primeira grandeza, número de funcionários. Alcançando uma produtividade de 5.400 camisetas diárias. Segunda grandeza, número de camisetas por dia. Pronto. Com uma jornada de trabalho diário dos funcionários de 6 horas. Terceira grandeza, número de horas de trabalho por dia. Certo? Então, vamos já escrever isso aqui. Então, ele falou para a gente que uma confecção possuía 36 funcionários. Então, na nossa primeira grandeza, número de funcionários. 36. Alcançando uma produtividade de 5.400 camisetas por dia. Número de camisetas. $5.400 por dia. Aí ele fala, com uma jornada de trabalho diária dos funcionários de 6 horas. Terceira grandeza, número de horas. 6 horas de trabalho. Até aí, tranquilos? Aí agora ele continua. Entretanto, com o lançamento da nova coleção e de uma nova campanha de marketing, o número de encomendas cresceu de forma acentuada, aumentando a demanda diária para 21.600 camisetas. Então, agora, 21.600 camisetas. Buscando atender essa nova demanda, a empresa aumentou o quadro de funcionários para 96. Funcionário embaixo de funcionário. 96. Assim, a carga horária de trabalho necessita ser ajustada. Compartilhe qual deve ser a nova jornada de trabalho diária do funcionário para que a empresa consiga atender a demanda. Então, a nova carga de trabalho. Certo? Então, vamos isolar aonde ele quer saber. Então, vamos isolar aqui onde ele quer saber. Então, ele quer saber a hora. Então, é 6. Então, vai ficar 6 para X. Pronto. Agora, vamos estudar o blocozinho. Vamos separar aqui, ó. Esse cara aqui primeiro. Separadamente, a gente faz o estudo. E, pessoal, olha aí, se aumentar o número de funcionários, o que é que acontece com o número de horas? Diminui. Quanto mais gente trabalhando, menos tempo para fazer o serviço. Não é isso? Quanto mais gente trabalhando, menos tempo para executar o serviço. Então, esse cara é inversamente proporcional. Então, botar aqui, ó, IP. Inversamente proporcionais. Então, se é inversamente proporcionais, o que é que acontece? Inverte. Então, 96 vai para cima e o 36 vem para baixo. Certo? Sim ou não? Sim. Agora vamos estudar o nosso outro bloco, o nosso outro quadrinho aqui. Ó. Agora comigo. Ei, eram 5.400 camisetas.
Agora é 21.600 camisetas. Se aumentar o número de camisetas, o que tem que acontecer com o número de horas? Aumentar. Quanto mais camisetas, mais tempo. Correto? Quanto mais camiseta, mais tempo. Então, diretamente proporcionais. Então, se é diretamente proporcionais, eu só deixo como está. 5.400, 21.600. Sim ou não? Sim, gente? Beleza. Agora vamos sair cortando aí, até a hora que a gente conseguir. Ó, eu tenho 2 zeros em cima, vou logo cortar com esses 2 zeros aqui de baixo, ou seja, dividir por 100. Eu vou fazer passo a passo, trazer ele para cá. Então, agora ficou 6 para x. Agora nós temos 96 vezes 54, dividido por 36 vezes 216. Tá bom? Agora aí, pessoal, vocês já entenderam. Agora aí é matemática básica. Vamos sair cortando aqui, o que der. Por exemplo, esse 54, dá para a gente dividir ele por 9, se quiser, não dá? Porque o 36 eu vou e divido por 9. Ó. 54 por 9 vai dar 6. E 36 por 9 vai dar 4. Pronto, então eu tenho 6 está para x, assim como 96 vezes 6 está para 4 vezes 216. Se quiser, ainda dá para simplificar. 96 dividido por 4 é 24, não é isso? 4 vezes 24 é 96. Então, 96 dividido por 4 é 24. Pronto, então vai ficar agora, ó, 6 está para x, assim como 24 vezes 6 está para 216. Beleza? Sim ou não? A gente, quando vai trabalhando com matemática, a gente tem uns macetes, tipo assim, ó, esse 6 bem aqui, ó, porque eu não vou confundir a cabeça de vocês, mas esse 6 bem aqui, eu poderia cortar ele com esse, ó, porque esse está multiplicando e ia passar para cá dividindo. Mas, deixa aí por enquanto. Eu vou vir aqui então, ó, se quiser simplificar, dá para simplificar 216 por 24? Que se der, fica mais fácil. Deixa eu tentar aqui, cadê você? 216 dividido por 24. Dá 9? Olha que lindo. 9 vezes 4, 36. Para 36, nada. Vão 3. 9 vezes 2, 18. E 3, 21. Para 21, nada. Beleza. Então, esse cara aqui deu 9, ó. Esse com esse, deu 9. Então, vai ficar 6 está para x, assim como 6 está para 9. Você acertou, hein, Fogoió? Ficou bem, hein? Regra de 3 composta. Show de bola. É o bicho da goiaba, volume 4. Olha lá, então, ó. Então, agora nós temos aqui, ó, multiplicado em Xuxa, como eu disse, ó, aqui o 6 ia cortar com ele. Ó. Agora vocês vão ver, ó. Multiplicado em Xuxa, ó, é 6 vezes x igual a 9 vezes 6. Ó. Esse 6 está multiplicando, passa dividindo. Então, eu posso, ó. Logo, x igual a 9. Então, vão ser necessário aumentar a demanda para 9 horas de trabalho por dia. Vai ganhar hora extra. Beleza? O bom é que se passar de 24, você já vê que estava errado, né? Que é 24 horas por dia, a jornada é diária. Certo, gente? Tá, vou esperar, só queria ver se ainda ia ter mais alguma. Muito reto. Não, mas quando eu falo multiplica reto,
Porque se a gente for utilizar as setinhas, dá a mesma linha de raciocínio. Aí você ia inverter nas setinhas e depois multiplicar cruzado. Entendeu? Por isso que eu já falo assim. Só. Ficou aqui na frente? Hã? Pode vir aqui mais próximo, que eu não sei o que eu posso fazer para melhorar isso aí, não. É, mas aí não vai caber. Que é 6 vezes x igual a 9 vezes 6. Eu vou apagar aqui e fazer de outra cor, para ver se melhora. Sim, eu estou sabendo. Ó, o que nós tínhamos feito aqui é o seguinte, ó, ficou 6 vezes x igual a 9 vezes 6. Certo? O que eu fiz foi cortar esse 6 com outra. Tá? Esse 6 passa dividindo, então eu posso cortar. Então, eu fiz isso aqui, ó. Eliminei o 6 com o 6. Aí sobrou 9. Ó. Então, x igual a 9 horas. Beleza? Tranquilo, gente? Então, eu quero agradecer os senhores. Muito obrigado mesmo, muito obrigado por essa aula aqui de hoje. Muito obrigado pela vocês terem vindo com essa chuva. Muito obrigado por terem ficado aqui na sessão coruja. Muito obrigado aí, eu sei que vocês geraram um merecimento, espero que vocês tenham entendido esse conteúdo, e na próxima aula, então, como combinado aqui hoje, nós vamos fazer análise combinatória, arranjo, combinação, permutação, princípio multiplicativo, fatorial, beleza? Então, valeu, muito obrigado, boa noite para vocês aí, que Deus abençoe a todos. TV Assembleia do Tocantins, uma emissora da Rede Legislativa.